Leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. Segundo Samuel, capítulo 21. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: É por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas e disse a eles: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus, e os filhos de Israel haviam jurado a eles, e Saul procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: O que farei por vós? E com que farei expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele: Não queremos ter nem prata nem ouro de Saul, nem da sua casa, tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: O que vós disserdes, isto farei por vós. E eles responderam: O homem que nos consumiu e que maquinou contra nós para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites de Israel, que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: Dá-los-ei. E o rei, porém, poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aiá, os quais ela deu a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, a filha de Saul, que ela criou para Adriel, o filho de Barzilai, o meolatita. E ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no outeiro diante do Senhor. E eles caíram, todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. E Rispa, a filha de Aiá, tomou o pano de saco e espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita, até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viessem sobre eles nem aves do céu, nem de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. E Davi foi e pegou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabes-Gileade, os quais os haviam roubado da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os haviam pendurado, quando os filisteus mataram Saul em Gilboa. E ele fez subir de lá os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E eles reuniram os ossos daqueles que foram pendurados. E os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, enterraram na região de Benjamim, em Zelá, no sepulcro de Quis, seu pai. E eles executaram tudo o que o rei ordenou. E depois disso, rogaram a Deus pela terra. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel. E Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi ficou fatigado. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shequels de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia, Abissai, o filho de Zeruia, socorreu-o e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: Tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel. E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com os filisteus em Gobe. Então Sibecai, o Husatita, matou Safe, o qual era dos filhos dos gigantes. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaaré-Oregim, um belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão.
E ainda houve uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 em número, e ele também nasceu dos gigantes. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Segundo Samuel, capítulo 22. E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O Deus da minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo e o chifre da minha salvação, a minha torre alta e o meu refúgio, o meu salvador. Tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. Quando as ondas da morte me envolveram, as enchentes dos ímpios me fizeram temeroso. As aflições do inferno me cercaram. Os laços da morte me impediram. Na minha angústia, clamei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E ele verdadeiramente ouviu a minha voz desde o seu templo, e o meu clamor verdadeiramente adentrou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque ele estava irado. Ali subiu uma fumaça das suas narinas, e fogo da sua boca devorou. As brasas foram acesas por ela. Ele curvou os céus também e desceu, e a escuridão ficou debaixo dos seus pés. E ele cavalgou sobre um querubim e verdadeiramente voou, e ele foi visto sobre as asas do vento. E ele fez pavilhões de escuridão ao seu redor, águas escuras e nuvens espessas dos céus. Pelo resplendor diante dele, as brasas de fogo foram acesas. O Senhor trovejou do céu e o Altíssimo exprimiu a sua voz. E ele enviou setas e as espalhou, relâmpagos, e os desconcertou. E os canais do mar apareceram. As fundações do mundo foram descobertas diante da repreensão do Senhor, diante do sopro do fôlego das suas narinas. Ele enviou do alto, ele me pegou, ele me retirou das muitas águas. Ele me livrou do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eles eram demasiadamente fortes para mim. Eles me impediam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu repouso. Ele também me removeu para um lugar amplo. Ele me livrou, porque ele se deleitou em mim. O Senhor me galardou segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos ele me recompensou. Porquanto tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e quanto aos seus estatutos, eu não me afastei deles. Eu também fui reto diante dele, e tenho me resguardado da minha iniquidade. Por isso o Senhor tem me recompensado de acordo com a minha justiça, segundo a minha pureza diante da sua visão. Com os misericordiosos tu te mostrarás misericordioso, e com o homem reto tu te mostrarás reto. Com o puro tu te mostrarás puro, e com os rebeldes tu te mostrarás repugnante. E ao povo aflito tu salvarás, mas os teus olhos estão sobre os altivos para que possas derrubá-los. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor, e o Senhor alumiará a minha escuridão. Porque por ti corri pelo meio de uma tropa, pelo meu Deus saltei por cima de uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é um broquel para todos os que nele confiam. Porquanto quem é Deus salva o Senhor, e quem é uma rocha salva o nosso Deus. Deus é a minha força e poder, e ele faz perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés como os pés de uma corça,
e me coloca sobre lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de modo que um arco de aço é quebrado pelos meus braços. Tu também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mansidão me fez grande. Tu aumentaste os meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Persegui meus inimigos e os destruí, e não voltei até que os consumi. E os consumi e os feri de modo que não puderam se levantar. Sim, eles caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste com a força para a batalha. Os que se levantaram contra mim, tu subjugaste debaixo de mim. Tu também me deste os pescoços dos meus inimigos, para que eu destruísse aqueles que me odeiam. Eles olharam, mas não houve ninguém para salvá-los. Até mesmo para o Senhor, eles não lhes respondeu. Então os esmaguei tão pequenos quanto o pó da terra. Eu os pisoteei como uma lama da rua e os espalhei ao largo. Tu também me livraste das contentas do meu povo. Tu me guardaste para ser cabeça dos pagãos, um povo que eu não conhecia me servirá. Estranhos se submeterão a mim, tão logo ouvirem, serão obedientes a mim. Estranhos desvanecerão, e por temor sairão dos seus lugares fechados. O Senhor vive, e bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da rocha da minha salvação. É Deus quem me vinga e que traz as pessoas para baixo de mim, e que me retira de entre os meus inimigos. Tu também me exaltaste acima daqueles que se levantaram contra mim. Tu me livraste do homem violento. Por isso darei graças a ti, ó Senhor, no meio dos pagãos, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação para o seu rei, e mostra misericórdia para com o seu ungido Davi, e para com a sua semente, para todo sempre. Segundo Samuel, capítulo 23. Ora, estas são as últimas palavras de Davi. Davi, o filho de Jessé, disse: E o homem que foi exaltado às alturas, o ungido do Deus de Jacó, e o doce salmista de Israel disse: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. O Deus de Israel disse: A rocha de Israel falou comigo. Aquele que rege sobre os homens precisa ser justo, regendo no temor de Deus. E ele será como a luz da manhã, como o sol se levanta, uma manhã sem nuvens. Como a relva tenra que brota da terra através do brilho claro depois da chuva. Embora minha casa não esteja assim com Deus, Ele fez comigo um pacto eterno, ordenado em todas as coisas e seguro. Pois esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo, mesmo que ele não o faça crescer. Porém todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não podem ser pegos com mãos. Mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro e com hastes de uma lança. E eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi tinha. O taquemonita que se assentava no assento, chefe entre os capitães. O mesmo era Dino, o esnita. Ele levantou a sua lança contra 800, os quais matou de uma única vez. E depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, o Aoíta, um dos 3 valentes com Davi, quando eles desafiaram os filisteus que estavam reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram. Ele se levantou e feriu os filisteus até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada. E o Senhor operou uma grande vitória naquele dia. E o povo retornou depois dele somente para despojar. E depois dele vinha Samá, o filho de Agé, o aratita. E os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu, e matou os filisteus.
e o Senhor operou uma grande vitória. E 3 dos 30 chefes desceram e vieram até Davi na época da colheita, à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampou no vale de Refaim. E Davi estava então em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava naquele tempo em Belém. E Davi ansiava e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 homens valentes irromperam-se pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que fica junto ao portão, e a tomaram e trouxeram até Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. E ele disse: Esteja longe de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isto ele não quis bebê-la. Estas coisas fizeram 3 homens valentes. E Abissai, o irmão de Joabe, o filho de Zeruia, era chefe entre os 3. E ele levantou a sua lança contra 300 e os matou, e teve um nome entre os 3. Não foi ele o mais honorável dos 3? Portanto, ele era o capitão deles. Todavia, não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente, de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. E ele matou um egípcio, um homem formoso. E o egípcio tinha uma lança em sua mão, mas ele desceu até ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve o nome entre os 3 homens valentes. Ele foi mais honorável que os 30, mas não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sob sua guarda. Azael, o irmão de Joabe, era um dos 30. Elanã, o filho de Dodô de Belém. Samá, o Arodita. Elica, o Arodita. Elis, o Pautita. Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Uzatita. Zalmon, o Aoíta. Maarai, o Netofatita. Elebe, o filho de Baana, o Netofatita. Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, o Piratonita. Idai, dos ribeiros de Gaás. Abialmon, o Arbatita. Asmavete, o Barumita. Eliaba, o Zaalbonita, dos filhos de Jazém. Jonatas. Samá, o Ararita. Aião, filho de Zarar, o Ararita. Elifete, o filho de Aasbai, filho do Maacatita. Eliã, o filho de Aitófel, o Gilonita. Ezrai, o Carmelita. Paarai, o Arbita. Igal, o filho de Natã, de Zobá. Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita. Naarai, o Beerotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia. Ira, um Getrita. Garebe, um Getrita. Urias, o Eteu. 37 ao todo. Segundo Samuel, capítulo 24. E mais uma vez a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele moveu Davi contra eles para dizer: Ide e enumerai Israel e Judá. Porque o rei disse a Joabe, o capitão do exército, que estava com ele: Ide agora por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e enumerai o povo, para que eu possa saber o número do povo. E Joabe disse ao rei: Ora, o Senhor teu Deus acrescenta ao povo tantos quanto forem, um cêntuplo, e que os olhos do meu senhor, o rei, possam enxergar isto.
mas porque o meu senhor o rei deleita-se nesta coisa. Não obstante, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. E Joabe e os capitães do exército se retiraram da presença do rei para enumerar o povo de Israel. E eles passaram sobre o Jordão e acamparam em Aroer, no lado direito da cidade que se assenta no meio do rio Gade, em direção a Jazer. Então eles chegaram a Gileade e à terra de Cádiz, e eles chegaram a Dan-Jaã e perto de Sidom. E chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram em direção ao sul de Judá até Berseba. Assim, quando haviam passado por toda a terra, chegaram a Jerusalém, ao fim de 9 meses e 20 dias. E Joabe entregou a soma dos números das pessoas ao rei, e havia em Israel 800.000 homens valentes que desembainhavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração de Davi o feriu depois de ele haver enumerado o povo. E Davi disse ao Senhor: Pequei grandemente naquilo que fiz. Agora suplico-te, ó Senhor, retira a iniquidade do teu servo, porquanto agi muito loucamente. Porque quando Davi estava de pé pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: Ofereço-te 3 coisas, escolhe uma delas para que eu possa fazê-la para ti. Assim Gade veio até Davi e contou-lhe e lhe disse: Vir-te-ão 7 anos de fome na tua terra? Ou queres tu fugir 3 meses diante dos teus inimigos enquanto eles te perseguem? Ou que haja 3 dias de peste na tua terra? Agora aconselha e vê qual resposta devo retornar àquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, e porque eu não caí na mão de homem. Assim o Senhor enviou uma peste sobre Israel desde a manhã até a hora determinada, e ali morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. E quando o anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía o povo: Basta, retém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi falou ao Senhor quando viu o anjo que feria o povo e disse: Eis que pequei e procedi impiamente. Mas estas ovelhas, o que fizeram elas? Que a tua mão, rogo-te, esteja contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele dia até Davi e disse a ele: Sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna o Jebuseu. E Davi, segundo o dizer de Gade, subiu conforme ordenou o Senhor. E Araúna olhou e viu o rei e os seus servos vindo em sua direção. E Araúna saiu e se curvou com seu rosto em terra diante do rei. E Araúna disse: Porque veio meu senhor, o rei, até o seu servo. E Davi disse: Para comprar de ti a eira, para construir um altar para o Senhor, para que a praga possa ser detida do povo. E Araúna disse ao rei: Que o meu senhor, o rei, tome e ofereça o que parecer bom a si. Eis que aqui estão bois para sacrifício queimado, e instrumentos para joeiramento, e outros instrumentos dos bois para lenha. E todas estas coisas fez Araúna, como um rei dá ao rei. E Araúna disse ao rei: O Senhor teu Deus te aceita. E o rei disse a Araúna: Não, certamente desejo comprá-la de ti mediante um preço. Tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor meu Deus daquilo que não me custar nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 shekels de prata. E Davi construiu ali um altar para o Senhor e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz.
Assim o Senhor foi suplicado em favor da terra e a praga foi detida de Israel. Pela graça de Deus, completamos mais um dia no nosso plano de leitura bíblica. Seguimos firmes rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Obrigada a você que nos acompanha nesta leitura e eu te peço para deixar o like no vídeo. Aproveite para compartilhar desta palavra grandiosa com outras pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Diariamente, conforme o nosso plano de leitura, que está no link na descrição desse vídeo, a leitura bíblica é postada e você pode acompanhá-la. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.